Estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 168, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. A partir de uma introdução que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Amados, nós estamos estudando nessas aulas sobre o tema Cura Interior 1. E na aula passada nós iniciamos esse assunto e falávamos ali sobre as definições de cura interior e também sobre a condição do pecado, qual a consequência que trouxe para o espírito, para a alma e para o corpo do homem. De maneira que o homem ficou cativo de Satanás. O homem que fora criado por Deus para dominar em espírito, porém em função da queda pelo pecado, a alma assumiu o controle através dos sentidos, os 5 sentidos. E agora ele é conduzido pelos seus pensamentos, pelas suas experiências, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, pelas suas emoções. Então alguns procuram dominar através do dinheiro, através do sexo, através da religião, ou através do esporte, ou da cultura, ou da fama, de maneira que alguns procuram, portanto, através dessas coisas, o destaque, o respeito, o reconhecimento, ou até mesmo popularidade. E aí nós percebemos, amados, que o homem ficou cativo agora de Satanás, e ele, dentro de uma visão distorcida, a alma assume o controle, situação que Deus criou o espírito para dominar, e não a alma. E o Espírito Santo não mais controla o homem, porque se o espírito morreu, porque o homem é considerado morto espiritual na condição de pecado, então a alma passa a assumir o controle. E Lúcifer, ele foi criado perfeito, Lúcifer, o anjo de luz, ele foi criado, diz lá em Isaías, também em Ezequiel, que ele foi criado e ele oferecia louvor e adoração diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porém, pela rebelião e pelo orgulho, ele caiu, E assim, não podendo agir contra Deus, ele se volta agora contra o homem, aplicando aí toda a sua fúria. Em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 11, nós percebemos essa situação. Derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Perceba, amados, que aquele anjo de luz, Lúcifer, nesse texto está revelado que por 5 vezes ele disse que faria. Então ele disse que ele subiria ao céu, acima das estrelas de Deus. Ele disse, exaltarei o meu trono,
ele disse: me assentarei nas extremidades do norte. Ele diz: subirei acima nas mais altas alturas. Ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. Então, por 5 vezes ele confirmou a sua rebelião, a sua rebeldia, a sua soberba. E aí o resultado foi que ele foi precipitado para o reino dos mortos. Queremos comentar um pouco sobre o plano de Deus para resgate do homem. Nós percebemos a primeira profecia messiânica registrada na Bíblia. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Após Deus ter tratado com o homem e com a mulher, agora Deus olha para a serpente no Éden e diz à serpente, ou melhor, a Satanás que estava incorporado na serpente. Deus então disse a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, a mulher que viria seria a nação judaica, a sua descendência e o seu descendente, o descendente de Jesus Cristo, que realmente nasceu da nação judaica. Este te ferirá a cabeça. Jesus então feriu a cabeça de Satanás através da sua morte e ressurreição, e tu lhe ferirás o calcanhar significa que nos últimos dias, calcanhar representa a extremidade do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, nos últimos dias, Satanás, através do anticristo, haverá de torturar, de perseguir, de matar aqueles cristãos que, evidentemente, não forem arrebatados. Aqueles que forem os remanescentes e ficarem aqui após o arrebatamento. Por isso que a profecia diz que Satanás feriria o calcanhar do corpo de Cristo. E Jesus, portanto, é o grande plano de Deus para resgate do homem. Não há salvação para o homem se não for através de Jesus Cristo. Creia que Deus não abrirá os seus céus para que entre quem quer que seja na sua presença, na sua destra, se não for única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Nenhum outro nome, nenhuma religião, nenhum dogma, nenhum avatar, nenhum outro caminho poderá colocar diante de Deus o homem na condição de salvação ou na condição de estar com Deus. Apenas Jesus Cristo e ninguém mais. E foi profetizado, Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E dentro dessa profecia, aqui relatada em Isaías capítulo 61, Jesus certa feita estava em uma sinagoga, no sábado, e ele pediu para que o assistente lesse essa passagem, ou disponibilizasse essa passagem de Isaías 61, o que nós encontramos reportado em Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Então, o Senhor Jesus toma posse nesse momento, e que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então,
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre Jesus, está sobre os seus discípulos. E nós estamos ungidos para evangelizar aos pobres. Pobres não apenas materialmente, mas os pobres de espírito. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. As pessoas estão cativas, estão presas na doença,